Olá, amigos, a paz do Senhor. Tamar. Judá era o quarto filho de Jacó, que ele teve com Leia, e o nome dele significa louvor. Foi Judá quem impediu a morte de José, quando ele sugeriu aos seus irmãos que, ao invés de matá-lo, eles vendessem-no para a caravana dos ismaelitas, que também não era o povo de Deus. E Judá se casou com uma mulher adulamita, porque ele separou de sua família e foi morar em Adulão. E lá na casa de seu amigo Ira, ele conheceu um homem chamado Sua, um cananeu. E ele se encantou com a filha deste homem. Ele se casou com esta mulher. E ele teve 3 filhos: Onã e Selá. E esse filho mais velho, ele já estava na idade de casar, e Judá foi buscar uma esposa para ele, como era costume. Só que ele não buscou essa mulher no meio do povo de Deus, mas no povo adulamita, Tamar. Ele se casou com essa mulher, só que ele era muito mau diante dos olhos de Deus, e Deus o matou, sem que ele deixasse descendência. E pelo costume do levirato, quando um homem morresse sem deixar descendência, o seu irmão seguinte, ele coabitava com ela para suscitar descendência para o irmão falecido. E essa descendência não era dele, mas do irmão. E aconteceu o quê? Ele entregou, conforme a lei, o seu filho, o segundo, para coabitar com ela. E Onã também, e para não suscitar filhos ao seu irmão, que não seriam dele, mas ao mesmo tempo ia herdar porção dobrada junto com ele, ele preferiu jogar o sêmen no chão e não engravidar essa mulher. Ele também morreu por desobediência. Tamar ficou sozinha, viúva, porque o terceiro filho, Selá, já era adolescente. E o pai, achando que ela devia ser uma pessoa amaldiçoada, porque os 2 filhos morreram, ele não quis entregar esse rapaz a ela, nem quando ele ficou adulto. E ele se fez de esquecido. E Tamar não esqueceu, porque ali estava valendo a lei do levirato. Mas ela não desistiu. Quando ela viu que Judá não a buscava, porque ele tinha mandado ela embora para a casa de seus pais, ela tramou uma história muito surpreendente. Ela tirou a roupa do luto, se vestiu de prostituta cultual e ficou lá entre as 2 pontes, porque ela ficou sabendo que Judá havia tirado o luto e ele ia para a festa da tosquia das ovelhas. E ela, conhecendo a natureza dele, ela se postou naquele lugar. Ali ficavam as prostitutas cultuais, porque elas eram usadas nos templos e significava que ela sendo oferecida para as deusas, né, o rebanho ia produzir muito, e a plantação ia ser farta, era uma crença que eles tinham, esse povo pagão. Aconteceu que, confundindo com uma prostituta, ele abordou-a e ela perguntou o que queria dar para ela, se ela ficasse com ele. Então, ele falou que daria um cabrito. Ela perguntou, mas qual que é o penhor que você vai me dar? Então ele entregou coisas que ele não poderia, mas naquele momento de envolvimento ele não pensou 2 vezes. Ele entregou o cajado, que significa autoridade, entregou o selo, que era identificação, é como se fosse um brasão da família, e o cordão que sustentava esse selo, e ele não fez caso. E ela coabitou com ele, e depois disso ele foi embora. Como ele queria cumprir o prometido, ele pegou um cabrito e pediu a seu amigo Ira que localizasse essa mulher e entregasse para ela aquilo que eles haviam combinado. Só que ele não achou, porque ela já tinha ido embora e ela, na verdade, ela não era prostituta. Ela queria que ele cumprisse ali. E aconteceu que ela engravidou nesse encontro. E quando alguém falou para Judá que ela estava grávida, ele não pensou se ela tinha sido violentada ou não, o que tinha acontecido com ela, quem seria o pai daquela criança. Ele só pensou em matá-la.
Ele falou, traga ela para fora para ela ser queimada. Na verdade, a viúva, quando ela engravidava, quando ela arrumava outro homem, considerada adúltera pela lei. Só que ela tinha na manga essa garantia. E ela mostrou e disse, o pai do meu filho é o dono desses 3 objetos. E aquele cajado estava nas mãos dela. Aquele cajado que cada pastor esculpia o seu. Ele era personalizado, porque não havia nenhum igual ao outro. E ele entregou de qualquer maneira, por causa de uma noite com ela. Ele se desesperou e disse, ela foi mais justa do que eu, porque eu me neguei a entregar o meu filho Selá para ela. Então ele não tinha esquecido, porque em vez dele pensar sobre a vida dele, sobre o procedimento dele, o caráter que precisava ser mudado, ele correu logo para julgar, para condenar e quase apedrejar essa mulher, que ele era tão culpado quanto ela. Então nós temos que, antes de julgar, antes de querer condenar, que nós não temos esse direito, nós temos que pensar que também erramos, não que devamos acomodar nesses pecados e ter pecados de estimação, mas é porque nós todos, mesmo nós sendo filhos de Deus, falhamos, nós caímos, mas o Senhor Jesus nos levanta. Naquele momento, ela foi levantada do chão. Ela não era uma mulher para ser apedrejada, mas foi uma mulher que foi acolhida. Só que ele não mais deitou com ela, porque ele havia, naquele momento, entendido quem era a sua nora. Embora que a lei, ela também previa que se não tivesse mais filhos, o sogro poderia também conceber com a nora, mas ela teve que forçar essa barra, porque ele, que se julgava um cumpridor da lei, ele também era falho. Aí nós analisamos como Deus viu essa história, como Deus vai julgar Judá, como Deus vai julgar essa mulher. Nós não sabemos. Ela faz parte, como também ele, da genealogia que veio até chegar em Jesus. Mas ela preocupou em cumprir o que ele não quis. É uma mulher virtuosa, apesar de ter sido obrigada a usar desses meios que não são muito santos. Mas foi o que ela encontrou para suscitar descendência ao seu esposo Er. É um exemplo para a nossa vida, para que nós possamos pensar antes de agir e que não sejamos omissos quando temos que tomar uma atitude que seja do agrado de Deus. A Bíblia diz que ele havia matado esses rapazes, mas na verdade, quando nós estamos fora dos caminhos de Deus, ele permite que muitas coisas nos aconteçam, até para que nós possamos amadurecer espiritualmente, para que nós possamos, com os erros, aprender e nunca mais errar. Como Davi fazia, ele errava, mas ele não repetia aquele erro, porque ele sentia no coração o arrependimento sincero. E quando nós sentimos no coração esse arrependimento que dói na alma, que seca os ossos, nós não repetimos aquele pecado. Que nós possamos estar sempre na presença de Deus e que peçamos a Ele que sempre nos mostre o melhor caminho, para que, como Judá, nós não abandonemos o caminho reto e busquemos resolver a nossa vida de maneira errada, porque tudo tem consequência, e um erro, às vezes, tem consequência para o resto da vida. Que nós possamos entregar nossa vida para Jesus e que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que não nos abandone, porque estando na presença de Deus, nós agimos debaixo da luz, essa luz que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa ser o nosso modelo, porque se nós seguirmos a Jesus, nós nos daremos bem, porque Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, porque a vontade dele é que todos se salvem, embora muitos saiam do caminho, o que entristece o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e perdoe os nossos pecados.
Amém.